Olá, amante do terror. O SCP-093 já não é mais novidade para alguns, já que eu abordei aqui várias vezes. Mas mesmo que alguns já o conheçam, há muito mais coisas que eu não citei, além de que aquele disco vermelho transporta outras pessoas para outras dimensões através de um espelho. Mas acho que muitos devem ter notado que quando pesquisamos imagens do SCP-093, ao invés de aparecer imagens do disco, aparecem imagens de um monstro bege gigante, sem a metade do corpo e em um local parecido com um deserto. O que é aquilo? É por isso que eu acho que vale a pena fazer um vídeo sobre esse disco, porque tem muito mais coisa envolvendo ele que não sabíamos. Começando por onde ele foi achado. Ele foi achado nas margens do Mar Vermelho em 1988. É um disco vermelho esculpido com um composto rochoso muito parecido com um cinábrio, um minério comum de mercúrio. Possui gravações circulares e símbolos desconhecidos entalhados em sua superfície. A cor inicial do disco era vermelha, mas ao ser tocado por um indivíduo vivo, ele muda para uma cor completamente aleatória, sem conexão alguma. Mas teorias dizem que a cor depende do arrependimento do indivíduo, ou seja, do que ele se arrepende e o quanto se arrepende. O disco possui uma forte ligação com superfícies espelhadas, tal que não permanece em nenhuma outra, pois se for colocado em qualquer lugar que não seja reflexivo e não for segurado, ele mesmo vai procurar a superfície espelhada mais próxima, fazendo movimentos circulares e girando em seu próprio eixo, indo a uma velocidade fenomenal. E é bom não tentar entrar na frente, pois se qualquer coisa entrar em seu caminho, seja uma parede ou uma pessoa, ele vai aumentar a sua velocidade para atravessar o obstáculo, seja uma parede ou uma pessoa. E quando chegar no espelho, vai se grudar nele, e apesar da força e velocidade, não vai rolar nenhum dano com o espelho, ele permanece intacto. Em outros testes com superfícies, foi descoberto acidentalmente que quando alguém o coloca em uma superfície espelhada e o força contra ela, essa pessoa entra no espelho e vai para uma outra dimensão. Então eles não perderam tempo e imediatamente começaram a fase de testes em outra dimensão. E esses testes revelaram que SCP-093 não leva somente a uma dimensão, e sim para várias, dependendo do portador. Foram feitos um total de 5 testes, cada um com o nome de cada cor: azul, verde, violeta, amarelo e vermelho. Em todos aconteceu basicamente a mesma coisa, com algumas poucas diferenças. Por isso, eu vou apenas resumir o que aconteceu no teste azul e pular direto para o último teste. O sujeito de teste foi o Classe D 20.384, um homem de 34 anos, robusto, homicida e suicida. Ele foi equipado com uma câmera com microfone, uma pistola para autodefesa, uma lanterna e foi acoplado a um cabo de aço para guiá-lo na volta e para puxá-lo em uma situação de perigo. Quando pegou o disco, ele adquiriu a coloração azul. Passando pelo espelho, ele se deparou com um vasto campo gramado, sem uma única alma viva além dele. Era uma planície com terras baixas e nada além de grama, mato e uma coloração azul superimposta às cores originais. 500 passos depois, ele se encontrou com um buraco no chão, que não parecia ter sido cavado de maneira natural, com terremotos, chuvas ou algo do tipo, e sim por pessoas, e ainda tinha estruturas de arquitetura humana em volta dele, ou seja, alguém havia cavado aquilo. O comando instruiu que ele descesse, e depois de muita relutância, ele o fez. Chegando lá embaixo não havia muita coisa, aparentava ser apenas um túnel de terra comum. Então, ele o seguiu até chegar em uma parte concretada do túnel, sem saída, com 7 portas, 6 de cada lado e uma no final, que estava barrada com obstáculos metálicos enferrujados. Ou seja, parece que alguém se escondeu ali de alguma coisa. O comando instruiu o Classe D a tentar cada uma das portas, mas somente 2 estavam destrancadas. Entrando na primeira, ele se deparou com um quarto vazio, mas as paredes, o solo e o teto estavam cobertos por uma substância viscosa e inodora, que não era barro,
tinha consistência de plástico derretido, mas com a coloração mais puxada para o marrom. A segunda sala estava limpa, com exceção do teto que estava com aquela mesma substância, e fedia muito, pois as coisas ali dentro foram apodrecendo e o cheiro ficou preso e confinado até alguém abrir. E ao contrário da outra, essa tinha coisas que insinuavam que havia alguém ali, como um livro, uma barraca e tiras de jornal tão antigos que se desintegravam ao toque. Ele então pegou algumas amostras, mas no exato momento em que fez isso, uma anomalia sonora aconteceu no microfone por 3 segundos. Era um barulho estridente que fez os pesquisadores tirarem os fones. Quando tudo se normalizou, eles o mandaram voltar, enquanto ele saía pela porta por 10 segundos. Somente 10 segundos, os membros do comando notaram uma coisa que o Classe D não notou. Atrás da 7ª porta, que antes estava fechada, agora estava semi-aberta, e atrás dela, na escuridão, pôde-se ver uma face encarando o Classe D fixamente, antes de fechar a porta silenciosamente. O comando instruiu ele a sair logo de lá, e quando ele voltou para o local de escalada, ele começou a ser puxado para cima, mas o estranho é que o comando disse que não eram eles que estavam puxando. Então disseram para que ele preparasse a sua arma de fogo, pois ele iria encontrar algo lá em cima. Mas para surpresa de todos, não havia nada. O Classe D então começou a voltar no caminho da corda, até se deparar com uma ondulação, o que não deveria ter ali, já que ele andou em linha reta, ou seja, alguém tinha puxado ele dali. Ele começou a virar a cabeça lentamente em volta para ver se tinha alguém ali. Ele não viu nada. Quem viu foi o comando. Cerca de 37 entidades contadas, olhando para ele em silêncio. Não tinham rosto e nem a coloração azul do cenário em volta, como se estivessem superimpostos. Só que apenas o comando viu através da câmera. O Classe D não viu nada. Antes que continuasse andando, a câmera falhou e eles apenas puderam ouvir os gritos do Classe D sendo atacado por algo não registrado na câmera. Começaram a puxá-lo com a corda, mas a única coisa que voltou foi a mochila que estava acoplada no cabo, junto com a câmera e o SCP-093. Os funcionários então olharam para o espelho de novo e viram o que o tinha atacado. Era descrito como um ser humanoide gigante, parecido com aquelas entidades menores, mas 50 vezes maior, e sem a parte inferior do corpo. Somente o torso se locomovia com os braços em direção ao portal. Mas felizmente ele se fechou antes que ele chegasse. Teste azul concluído. Eles fizeram outros testes, mas todos são praticamente iguais, com as únicas diferenças sendo do cenário, dos indivíduos e do que eles acharam. Tirando isso, a mesma coisa. Eles entram no portal, saem em um ambiente vazio com a cor do disco, um cenário diferente, encontram amostras naquele lugar, se deparam com as entidades menores e logo em seguida os monstros torso, que dos 5 testes, em 3 eles absorvem alguém e deixam apenas as suas vestes para trás. Mas o que realmente importa é o último teste, onde eles não enviaram um Classe D, e sim um técnico, denominado de indivíduo. O cenário em que ele saiu foi bem diferente dos outros. Era uma espécie de câmara com um pilar no centro de altura indeterminada que girava em seu próprio eixo, e nas paredes da câmara haviam inúmeros buracos. E de um desses saiu um feixe de luz que iluminou todo o local, e dentro dos buracos haviam vários discos de SCP-093, um de cada coloração, mas haviam muitos que estavam vazios. Um deles certamente do que o indivíduo estava portando. Teorizaram que talvez ele estivesse numa matriz central do SCP-073. Ele se deparou com uma escada que levava a um andar inferior. Descendo lá, encontrou mais uma câmara cheia de computadores antiquados. E no final da câmara tinha uma janela que dava para outro deck de observação. E lá tinha vários tubos de vidro
com um líquido azul passando por eles. Alguns estavam vazios e quebrados, como se algum acidente tivesse acontecido ali há muito tempo. Na janela tinha um terminal de computador com vários comandos pré-definidos que revelavam certas respostas em texto, mas como o indivíduo não poderia anotar tudo e levar para a fundação, eles enviaram outro técnico que ficou responsável por transcrever e levar as informações para o comando, o que levou cerca de 2 horas para ser concluído. Após o técnico enviado passar pelo portal, por algum motivo, ele se fechou prematuramente sem o disco passar, ou seja, o indivíduo estava preso do outro lado e o comando não conseguia entrar em contato com ele, porque afinal, ele passou para outra dimensão. Depois de um tempo, o portal abriu novamente e ele conseguiu voltar, mas voltou diferente. Primeiro teve convulsões e depois enlouqueceu e matou vários guardas e funcionários com a pistola. Os guardas usaram fuzis semiautomáticos para tentar pará-lo, mas ele não caiu. Então, eles saíram do local e enviaram soldados melhores equipados e conseguiram derrubá-lo. Sua força e resistência estavam melhoradas e, ao invés de sangrar, soltou um líquido marrom esverdeado, como se tivesse sido infectado por alguma coisa. Mas afinal, o que é o SCP-093 e o que são essas dimensões? Não existe resposta específica para isso, ninguém sabe, mas existem teorias, e a minha é a seguinte. De acordo com o diário adquirido no segundo teste, o Verde, uma família estava se escondendo dentro de sua própria casa para fugir das criaturas. Isso enquanto toda a população estava sendo dizimada por forças desconhecidas. Aparentemente, aquela dimensão estava sendo invadida e comprometida. Todos os humanos estavam sendo transformados naquelas entidades menores, e quem estava infectando eram aqueles monstros torso que absorviam as pessoas para dentro dos seus corpos e as transformavam, até que toda a população humana seja transformada em entidades metafísicas meio mortas, meio vivas. E quem são os monstros torso? Minha teoria diz que eles têm algo a ver com aquela matriz central, onde existem vários SCPs-093. Algo me diz que os monstros foram criados a partir de corpos orgânicos e humanoides para infectar várias dimensões. E os discos seriam a passagem, o pilar, o centro de energia. Os computadores seriam usados por aqueles que estavam fabricando esses monstros e o líquido presente nos tubos seria a matéria-prima. Não se sabe o objetivo, só se sabe que todas as dimensões acessadas pela Fundação foram completamente dizimadas. E aparentemente, a nossa seria a próxima. Mas algo aconteceu e o disco ficou aqui, mas os monstros não vieram, assim como em todas as outras dimensões onde os outros discos desaparecidos estão. Claro, isso é só teoria, mas não deixa de ser uma possibilidade.